Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias. Hoje nós estamos vendo as pessoas falarem a respeito de uma graça barata, de uma graça que não teve preço. E aí nós vemos, queridos, muitas pessoas, muitos líderes querendo se colocar acima de Cristo, querendo se colocar como se fossem maiores do que Cristo. E isso é uma graça barata, porque não é assim que Jesus ensinou. A palavra de Deus fala, e Jesus falando, que o servo ele não pode ser maior que o seu Senhor. E ele não é maior que o seu Senhor. E nós somos servos de Cristo. Nós não somos maiores do que Ele. Jesus também ele ensinou, queridos, que o discípulo, ele não é maior que o seu mestre. E nós vemos tantas pessoas se colocando como maiores do que Cristo. Líderes espirituais querendo refazer a palavra de Deus, reescrever a palavra de Deus, dizendo que ela está desatualizada. Isso é falar de uma graça barata. Porque Jesus falou que o discípulo não é maior que o seu mestre. Como que homens que são pecadores podem se colocar numa condição de mais entendidos do que Jesus, de mais poderosos do que Jesus? Isso é falar de graça barata. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer compartilhar comigo, com você nessa noite, que foi pago um alto preço para que nós fôssemos agraciados com a salvação em Cristo Jesus. O preço que foi pago é aquilo ali que representa, é um preço de cruz. Morte de cruz era uma morte destinada para bandido, para aqueles que eram contra o sistema romano, para aqueles que eram os mais vis, os mais terríveis. E Jesus, ele não tinha pecado algum, não tinha dolo algum, não cometeu infração alguma. Mas, no entanto, ele foi e morreu em uma morte de cruz. Pagou um alto preço para que eu e você fôssemos um. Fôssemos um nele, através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, da nova aliança. E esse preço ele foi pago porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quando Deus ele fez a coroa da criação em Adão, fez Eva, o homem desobedeceu, pecou contra Deus, na única coisa que ele deveria ser obediente, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha tudo ao seu dispor, todas as árvores, todas as maravilhas que o mundo possui, que Deus fez, estava ao sabor do homem, para que ele pudesse encher a terra, multiplicar, administrar e gozar a Deus para sempre, estar com Deus em alegria eterna para sempre. Esse é o plano original de Deus para com a raça humana. Louvor, glória. Mas o homem desobedeceu. E mesmo na desobediência do homem, Deus já tinha um plano de salvação. Porque o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Nem havia mundo, mas Deus na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já sabia o que ia acontecer. E já preparou um plano de salvação, junto com o mistério que estava no seio do Pai, que é o Filho. Aleluia. Aí Jesus, no momento apropriado da história, Ele vem em carne. Porque se por um homem só entrou o pecado no mundo, por um homem só sairia o pecado do mundo. O homem que antes do pecado ele estava em estado de perfeição, mas pela desobediência, ele se corrompeu, veio ao mundo, pelo fruto do Espírito Santo, aquele que não tinha dolo, não tinha pecado, num mundo caído, num mundo cheio de problemas e cheio de sofrimento. Mas ele veio, meu irmão e minha irmã, para nos dar de graça a salvação. A graça que custou caro. A graça que custou a sua vida. E Jesus falou que era necessário que
que o Filho do Homem viesse, padecesse, fosse afrontado pelos fariseus, fosse afrontado pelos escribas, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. A graça tem um preço. E não é um preço barato, como tem sido falado aí, meu irmão, e colocado na internet. As pessoas ficam distorcendo o Evangelho. Ficam falando aquilo que Jesus não falou. E tirando aquilo que Jesus não tirou. E Jesus falou, ai daquele que acrescentar um tio, ou tirar um tio da minha palavra. Então nós precisamos entender que a graça não é barata. A graça teve um preço, e um preço caro, um preço de sangue. Do sangue do Cordeiro. Aleluia. A graça não é barata, irmãos. E nós não podemos, irmãos, tratar a graça de Cristo como qualquer coisa, porque não é. Não é. Jesus Cristo, ele falou para os discípulos, lá em Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Queridos, a salvação teve um preço e um preço caro, para que de graça nós crescêssemos em Cristo Jesus e alcançássemos o céu. A salvação ela não é por obras, ela não é por mérito, é por crença e fé em Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Quando eu aceito o senhorio de Cristo, eu recebo de graça a salvação. Mas enquanto eu estou aqui nesta terra, enquanto eu caminho e Deus me deu a oportunidade para caminhar nesta terra, eu tenho meu irmão e minha irmã que valorizar a graça que Cristo me deu. Eu tenho que andar conforme Jesus me chamou. E eu tenho que tomar a minha cruz, aquilo que é a missão que Deus ele deixou para mim, o propósito que Ele constituiu na minha vida e avançar. As pessoas vêm falando de hipergraça. Ah, Deus ama tanto que você pode fazer o que você quiser, que não vai ter consequência. Tem consequência. Sinto te dizer, meu irmão, que tem consequência. Existem consequências aqui no céu e também aqui na terra, e consequências espirituais. Então não vá pensando, meu irmão, que eu posso vir do jeito que eu estou e ficar do jeito que eu quero ficar. Não. Precisa haver mudança. Precisa haver mudança, precisa haver renúncia. Renúncia de pensamentos, renúncia de atitudes. Precisa haver renúncia de postura, renúncia no linguajar, renúncia no viver, renúncia na forma de negociar, renúncia na forma de trabalhar, renúncia na forma de ser pai, de ser esposo, de ser filho. Precisa haver renúncia, renúncia da carne. Porque a graça tem um preço. A graça não é barata. Renúncia da vaidade, renúncia do intelectualismo. É preciso haver renúncia para que eu possa seguir a Cristo Jesus. O diabo, irmãos, o nosso adversário, ele vem e a cada dia ele soca a nossa terra. Por que eu falo isso? Porque Jesus ele falou da parábola do semeador. E ele disse a respeito da semente. E a boa semente é o Evangelho de Deus. E a semente que ia sendo lançada, cada uma delas caiu em um solo diferente. E hoje em dia o inimigo ele tem passado um rolo compressor. Vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele rolo compressor para nivelar o asfalto, para socar o asfalto? Quando você vai fazer uma obra, o terreno está fofo, você vai lá também com um rolo, ou vai com uma socadora para você compactar o solo. O que o inimigo está fazendo hoje? Ele está compactando os corações das pessoas, a mente das pessoas, que é o solo aonde há o combate, que é o campo de batalha aonde o inimigo briga para poder nos desestabilizar, para poder nos afastar de Deus, para nos afastar dos tesouros eternos. E a cada dia o diabo ele vem socando, para que o seu coração fique duro, para que quando a semente caia, ela não consiga adentrar, criar raiz e frutificar. Você vê séries aonde tenha o próprio nome Lúcifer, tratando o diabo como se fosse um cara legal, um cara bacana. E as pessoas assistindo isso, assistindo como se fosse algo bacana, algo legal. E aí vai compartimentando o solo do coração. O coração vai ficando insensível. E aí a palavra de Deus ela já não causa mais efeito. Ela já não tem condição de afundar nas terras profundas do coração.
para poder frutificar. Séries, novelas, que são contra os princípios que a palavra de Deus nos ensina, que são frontalmente contra o pensamento de Deus, vai achatando o solo, vai deixando o solo cada vez mais compacto, nem a água ela vai passando ali. E nós precisamos revolver o solo dos nossos corações. Ideologias, falsas doutrinas, doutrinas de homens, homens queridos que criam coisas que Jesus não criou, que falam de coisas que o homem tem que fazer, o ser humano tem que fazer, mas que Jesus não falou. E falam também que não precisa fazer dessa forma porque Deus hoje é legal, Deus é um cara bacana, Deus ele ama sobrenaturalmente, ama mesmo, mas ele deu o seu filho para mim e para você crermos nele e sermos salvos por ele. Mas nós não temos que brincar com Deus, nós precisamos ser zelosos em relação à graça que me foi dada. Precisamos zelar pela graça do Senhor. Aleluias. Como que está o nosso coração, irmãos? Será que o nosso coração está insensível? Jesus falou lá em Mateus 13:5, porque o coração deste povo está endurecido e ouve de mau grado. O que é ouvir de mau grado? É ouvir pesarosamente. Não tem mais paciência para ouvir a palavra de Deus, não tem mais paciência para poder fazer a sua devocional, para ler, para discernir aquilo, pedir para o Espírito Santo vir com as suas águas, porque a palavra também, além de ser semente, ela é água, para afofar o nosso coração, para que aquela água entre, para que aquela semente ela entre, e ela venha germinar, e ela venha produzir frutos, a 100, a 60, a 30 por um. Como está o nosso coração? Como que nós temos ouvido a palavra de Deus, irmãos? Como que a palavra de Deus ela tem entrado, é de bom grado ou de mau grado? É pesado, os ouvidos estão com comichão. Mas o diabo ele não só compacta a terra do nosso coração com todas essas coisas, ensinos equivocados, ideologias diabólicas. As pessoas estão com a mente cauterizada, com o coração realmente endurecido, a terra endurecida. Depois que ele vai fazendo, continua fazendo isso, dia após dia, com os rudimentos do mundo, com a mídia, com tudo aquilo que ele pode usar para poder nos afastar de Deus, ele vem e ainda defeca na terra. Nossa, pastor, defeca? Irmãos. Sabe o que significa Belzebu? É Baal-Zebud. O que é isso? Aquele que defeca, senhor das moscas. E aonde tem fezes, as moscas vêm. Então, além do diabo ele endurecer a terra do coração, ele vai ainda defeca com toda sorte de imundícias. Ele vai provocando as pessoas, vai lançando setas na mente das pessoas. Setas, irmãos, de coisas ruins, de ódio, de inveja, de malícia. Setas que vão gerando nas pessoas, irmãos, sentimento de inferioridade, sentimento de derrota, sentimento de afastamento, de falta de pertencimento. Ele vai lançando isso, ele vai colocando toda a sua podridão em cima das pessoas. Seta de desobediência. E nós precisamos fugir de todas essas coisas. Precisamos urgentemente. Gente que não produz nada de bom. Pessoas que não têm frutos. Pessoas que são estéreis. Pessoas que somente desagregam. Pessoas que quando chegam no ambiente realmente tem um cheiro ruim espiritual. E a palavra de Deus fala que nós temos que exalar o perfume de Cristo. O cheiro de Cristo. A nossa vida tem que ser como um sacrifício de aroma suave que chega às narinas do nosso Pai, do nosso Deus. Aleluia. E o que nós vemos é uma sociedade, irmãos, produzindo podridão. Podridão. Podridão na música, podridão nos programas, podridão nos filmes, podridão nas séries, podridão nos ensinos, podridão na filosofia. Mau cheiro, mau cheiro, mau cheiro. Porque o diabo é Belzebu, é aquele que defeca, é aquele que é senhor das moscas.
Mas o nosso Deus é Deus de limpeza, porque a palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos torna limpo, porque foi pago um alto preço por mim e por você. A graça tem preço, aleluia. Tem preço a graça. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado aonde nós estamos indo. O que está entrando na nossa mente? Nós não podemos deixar com que isso entre. Porque o inimigo quer que nós produzamos as obras da carne. Gálatas 5,19. Quais são as obras da carne? Porque hoje isso nós temos visto uma dificuldade enorme de ser pregado nos púlpitos das igrejas. Mas nós temos que falar porque o apóstolo ensinou, direcionado pelo Espírito Santo, em cima daquilo que Jesus Cristo revelou. E as obras da carne são prostituição, tudo quanto é tipo de imoralidade, perversão com animais, perversão do ponto de vista do homossexualismo, são obras da carne. Perversão, queridos, em relação à fornicação, em relação ao adultério, são obras da carne. Impureza, a mente poluída, só pensa coisa ruim, só pensa coisa do lado negativo, só pensa coisa para poder criar o mal, para destruir o seu próximo, não busca o bem do próximo. Lascívia, sabe aquela pessoa que olha com aquele ar cobiçoso, com aquele ar desejoso, não tem pureza nos corações, não tem pureza no olhar, não tem pureza no falar, não tem pureza na mente, é obra da carne. Idolatria, como nós vivemos, irmãos, o século da idolatria. Idolatria política, idolatria das compras, idolatria com coisas, idolatria de animais, idolatria de árvore, que hoje não pode falar, não é mais árvore por direito, é indivíduo arbóreo. Meu Deus do céu, aonde vai parar essa sociedade? Idolatria, irmão, do intelectualismo, idolatria por conquistar Marte, mas os nossos irmãos no Nordeste, na África, estão passando fome. Idolatria por uma tecnologia desenfreada que me leva além do nosso sistema solar, mas não é capaz, meu irmão, de parar a fome, parar a sede, parar a miséria. O que é isso? Aonde nós estamos com a cabeça? Para onde se está caminhando? Obra da carne, obra que visa satisfazer o ventre, visa satisfazer o desejo desenfreado dos instintos. E não foi assim que Deus nos chamou. A graça tem preço, o preço foi caro, o preço foi o sangue de Jesus, sangue sem pecado, sangue inocente, que me redime da perversão, do pecado, e me justifica diante do meu Deus para que eu tenha comunhão com Ele. A graça tem preço, irmãos, a graça tem preço. Aleluias. Feitiçarias, inimizades, irmãos, entre famílias, inimizade, entre amigos, inimizades, entre pais e filhos, entre filhos e pais, inimizades. É obra da carne. A palavra de Deus fala e nos ensina: no que depender de vós, tende paz com todos. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, pessoas criando dentro das próprias igrejas, irmãos, dentro da palavra de Deus, coisas, princípios próprios de homem, que não foi o que Jesus ensinou. Invejas, bebedices, glutonarias. Naquela época, era um costume, na Grécia, eles saírem em procissão, depois de fazerem grandes banquetes e refeições, eles saíam em procissão comendo e bebendo em adoração ao deus Baco. E aí se embriagavam. E aqui o verbo embriagar, no original, é intoxicar. E aí ficavam intoxicados, e aquela intoxicação fazia com que se praticasse mais obras da carne, mais perversões. E a palavra de Deus, ela nos ensina: não vos embriagueis com vinho,
na qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Que a vida, a graça tem preço, e nós não podemos, irmãos, abrir brechas para o inimigo, porque aonde tem bebidas alcoólicas, aonde tem vício, fatalmente tem problemas dentro das famílias, problemas, irmãos, com relacionamento, problemas de morte. Então nós precisamos tomar cuidado e entender e nos afastar de praticar as obras da carne, discórdias, dissensões, glutonarias não herdarão o reino de Deus quem as pratica, porque isso é obra carnal. Nós temos que produzir fruto, e a palavra de Deus fala quais são, o que eu devo produzir como fruto do Espírito. E a palavra de Deus, ela nos lista 9 frutos. Gálatas 5:22. O primeiro deles é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra isso não há lei. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos frutificar isso. Nós precisamos, irmãos, demonstrar isso em nossas vidas, porque Cristo está em nós. E quando nós produzimos esse fruto, em obediência àquilo que Jesus nos está ensinando, Ele nos dá a eficácia de Cristo operando em nós. O que é a eficácia? É a potência, é o dunamis, é aquilo que irmãos, não pode ser detido. A eficácia de Cristo me faz produzir, me faz ir além, me faz cumprir o propósito, porque Ele me capacita. E eu começo a frutificar cada vez mais. E aonde eu for, aquilo que eu pegar para fazer, o Senhor, Ele vai abençoar. E lá em Efésios 3:20, a palavra de Deus fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder do Espírito, que vai operar em mim e você, nos dando a eficácia de Cristo, quando nós frutificarmos o fruto do Espírito, e nos afastarmos das obras da carne. Aleluia. 2 Coríntios 10, 3 e 6, a palavra fala o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós somos carnais, mas embora sendo carnais, nós não militamos segundo a carne, nós não vivemos de acordo com a carne, porque o Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. Então o Espírito de Deus agora ele tem domínio sobre o meu espírito, que foi vivificado pelo sangue do Cordeiro, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então agora, irmãos, eu posso dizer não para o pecado, eu posso dizer não para as obras da carne, porque o Espírito domina em mim, o Espírito está em mim, aleluia, e eu sou livre, aleluia. Liberdade é isso, você ter o direito de recusar, de falar não, não ao pecado, não à obra da carne, não. Eu sou livre no Espírito. Sou livre. É isso que a palavra de Deus nos fala. E aí Paulo continua dizendo: não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa estratégia, palavra grega que significa estratégia. Quais são as armas da nossa milícia e que nós não estamos usando nos dias de hoje, irmãos? As armas da nossa milícia, que está relacionada com o serviço militar, guerra contra as obras das trevas, elas não são carnais. Eu não consigo vencer batalhas que são espirituais com armas carnais. As armas das nossas milícias, elas são espirituais em Deus, no Espírito Santo de Deus. Eu não luto uma luta espiritual com armas físicas, não vai funcionar, eu vou perder. Eu luto as lutas espirituais com armas espirituais. E o inimigo, já disse aqui,
Vou repetir, ele trabalha na sua mente. Vou dizer uma coisa para você, o diabo ele era ministro de louvor, ele era querubim ungido. Ungido o quê? Para assistir diante do trono de Deus. Levar os corais celestiais e ali os corpos celestiais, ali os anjos, a adorarem diante do Senhor. Mas o diabo, ele foi feito, Lúcifer, foi feito com uma tamanha perfeição que ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. E aí ele quis se assentar no trono do Altíssimo. Mas meu irmão, ninguém pode ser maior que o Altíssimo. Não pode a criatura querer ser maior que o seu Criador. O diabo foi expulso. E com ele caiu a terça parte do céu. E o diabo ele usa uma arma muito poderosa, que é a música. Porque lá no céu existe adoração e existe música. A música ela começa no céu. A origem dela é no céu. Aí o inimigo vem para a terra e ele começa a perverter aquilo que leva as multidões a se encantarem, a idolatrarem. Olha como os fãs fazem com seus ídolos. Passam ali semanas acampados para não perder o lugar, o melhor lugar na fila, o melhor lugar para ver de perto. Vendem suas coisas, rasgam suas roupas, se descabelam, por causa da música, por causa do efeito que a música dá. Porque o diabo ele sabe usar isso em dissonância com aquilo que são as coisas celestiais. E nós vemos os maiores problemas que acontecem dentro das igrejas, nos grupos de louvor. Porque é onde o diabo trabalha, é onde ele quer afetar. Porque o louvor, meu irmão, a música atrai muita gente. E aí o inimigo ele cria aquilo que nós chamamos de dissonância. Sons que não são sons que agradam a Deus. Sons que não são aqueles que o céu usa para poder adorar a Deus. E aí olha a responsabilidade do louvor, de nós produzirmos aquilo que vai gerar no coração de Deus alegria. E aí quando é tangido os instrumentos aqui, isso sobe no céu, é transmutado pelos anjos e chega em adoração perfeita ao nosso Senhor. Aleluia. E o inimigo, o que ele faz, irmãos? Ele perverte a música, ele perverte para que as pessoas, elas fiquem cada vez mais embriagadas, seduzidas, para que se afastem de Deus. Aí nós começamos a ver as pessoas, não, mas isso é manifestação cultural. Mas você vai olhar a letra e a batida são coisas diabólicas. Tem tipo de música que você ouve, aquele que tem um ouvido santificado, que busca estar na presença do Senhor, que agride a sua mente, agride o seu espírito, porque você sabe que é uma dissonância contrária àquilo que agrada a Deus. Então o diabo ele trabalha na mente das pessoas de forma sorrateira. Aí vai o pancadão, vai o funk, aí vai aquelas músicas que está cheia de malícia, cheia de imoralidade. O que o diabo está fazendo? Meu irmão, ele está te afastando, ele está te jogando para fora do círculo de adoração ao Senhor. E aí nós vamos perdendo a espiritualidade, e aí nós vamos perdendo as guerras espirituais. Porque as nossas milícias não são carnais. Eu não venço, irmãos, as coisas que têm origem espiritual de forma carnal. O nosso país, ele vive um problema, meu irmão e minha irmã, na condução dos poderes. Mas a origem não é somente física, a origem é espiritual. E aí como que eu combato isso? É com oração. Nós lemos o Salmo aqui onde Davi falou o segredo para nós sermos abençoados, para termos a nossa casa abençoada. Nós precisamos estar no Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que tem Deus como seu Senhor. Você vai ser vitorioso. E aí o inimigo ele começa a trabalhar, jogando depressão, jogando síndrome do pânico. Ah, pastor, mas tem causas fisiológicas. Tem, mas o diabo agrava. Sabia disso? O diabo agrava. E aí às vezes a gente vai, essa série aqui não tem problema assistir. Mas ele está minando a tua mente. Está minando o teu espírito. Está fazendo da tua mente um campo de batalha para que ele seja vitorioso. E aí o apóstolo Paulo fala que as nossas milícias, elas não são carnais. As nossas guerras, elas não são carnais, elas são espirituais. E nós temos que estar preparados, meu irmão e minha irmã, para poder combater isso.
A Constituição americana, ela tem um artigo que desde os pais fundadores ali da América eles colocaram, que eram as milícias. O que eram as milícias? Ali os colonos que estavam morando ali na terra, que eles estavam fazendo frente à Inglaterra, que dominava os Estados Unidos. Eles poderiam se reunir em milícias e se armarem para poder combater ali na sua região, na sua família, qualquer tipo de invasão por parte da Inglaterra. Aí eles falam, a Constituição americana, ela fala que todo mundo tem direito à arma. Realmente, lá a liberdade a ter arma, ela é muito maior. Mas a Constituição, ela fala do direito de se reunir em milícia para combater o inimigo. E eu e você nos reunimos em milícia, na forma espiritual, é na oração, na palavra, no louvor, na adoração, meu irmão, para nós vencermos a guerra. Então as milícias, é isso que nós estamos fazendo aqui, estamos juntos como igreja, no mesmo pensamento, numa mesma ordenação, para que nós possamos vencer as guerras contra o inimigo, que são espirituais. Então nós precisamos entender, que nós precisamos estar prontos para isso. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo da seguinte maneira: e sim, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então aonde que está o segredo da nossa vitória? É no poder de Deus. Aonde que está o segredo da minha bênção? É no poder de Deus, irmãos. Aonde está o segredo da minha cura? É no poder de Deus, aleluia. Sabe a origem do termo feitiçaria? Está relacionado com drogaria, com farmacologia. Os feiticeiros de antigamente, eles faziam poções mágicas. Quem já leu aqui o Asterix? Tinha lá o druida, que fazia porção mágica. Aí um caiu dentro da porção, ele ficou forte eternamente. Aí quando eles queriam vencer o inimigo, que eram os romanos, eles iam lá, tomavam um pouquinho da porção, aí ficava todo mundo forte, davam um pau nos romanos, batiam nos romanos. Isso é uma revistinha em quadrinhos. E aí Deus está falando assim, olha, sabe o segredo da vitória de vocês? É o poder que está em mim, aleluia. Não estou dizendo que você não possa tomar remédio, meu irmão, porque o Senhor ele é tão misericordioso, que até aquilo que é desenvolvido Ele usa para nos abençoar. Mas eu estou dizendo que, em primeiro lugar, nós temos que buscar, meu irmão, as nossas milícias que estão em Deus, são poderosas em Deus. E a palavra de Deus fala que o Cordeiro Santo de Deus tira o pecado do mundo. Que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele levou todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. As nossas milícias são poderosas em Deus, aleluia. Em Deus. Então eu, como espiritual, eu tenho que buscar a minha força no Senhor. Eu tenho que ir primeiro nele. Aleluias. Vou nele. Contra o que se levanta em manifestação física nas nossas vidas. Primeiro eu busco quem? É Deus. É nele. Eu vou nele. Aleluias. Porque tem situações que o remédio não dá conta. Tem situações que a medicina não dá conta. Tem situações, queridos, que vai além da medicina. Aí resta o poder de Deus, o poder do sangue de Jesus nas nossas vidas. Paulo continua dizendo, para destruir fortalezas. As maiores fortalezas que o inimigo coloca na nossa mente são aquelas fortalezas intelectuais, que fala que a palavra de Deus é conto da carochinha, que isso aqui é coisa histórica. É coisa que são fábulas, são metáforas, mentira. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos liberta. E quando a verdade nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Aleluias. Então nós precisamos entender, irmãos, que as fortalezas que o inimigo planta, por causa do nosso sistema de ensino, que é baseado no greco-romano, sistema filosófico. E tudo tem que duvidar. A gente cresce duvidando de todas as coisas. Você pode duvidar de todas as outras coisas, menos da palavra do Senhor. Se você não entende algo, fique com a palavra. Porque a palavra é o que combate as fortalezas do intelectualismo e tudo aquilo que se levanta contra Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas? São mentiras vestidas de verdade.
E quantos sofismas nós estamos vendo acontecer e ser colocado, meu irmão, na mídia, na internet. Quantas sofismas. Quantas sofismas. Já falei, pessoas falando aquilo que Deus não disse, mas de uma vestidura que parece que é verdade. Será que não é? Aí aquilo que é mentira, de tanto falar, a pessoa começa a acreditar. Aí cria uma fortaleza, aí essa fortaleza para ser combatida, ser destruída, só oração. Você já conversou com uma pessoa, que aí você está falando da palavra de Deus, a pessoa rebate tudo. Ela vai contra tudo. Você alega, você argumenta, ela não acredita em nada, ela duvida de tudo, isso é uma fortaleza. Não adianta você argumentar com ela, é oração. Ai, meu filho não ouve, meu filho não vai, meu filho não quer saber de palavra de Deus, não quer saber de ler a palavra, isso é uma fortaleza. Como é que eu combato isso? Ah, eu vou brigar, vou esmurrar. Não, você tem que exercer a sua autoridade em amor. Mas, meu irmão e minha irmã, a nossa arma está em Deus. É oração, é palavra, é busca, é intercessão, se colocar na brecha. Nossas armas não são carnais, nossas milícias não são carnais. Aí nós vamos anular os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quanta coisa tem se levantado contra o conhecimento de Deus. Pessoas que se dizem doutores, que têm pós-doutorado, que têm PhD, falando que Deus não existe. Pessoas, irmãos, que têm origem hebraica, que são ali raízes, as suas raízes, a sua ascendência é de origem hebraica, e aí são ateus. É só você olhar Sapiens, quem que escreveu Sapiens? É um israelense, ele é ateu. E aí vai criando fortalezas, é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, falando que houve a evolução, não foi criado. E aí nós vamos sendo, irmãos, imersos em todo esse monte de coisa. O inimigo vai criando essas coisas na nossa mente. E nós vamos ficando cada vez mais cheios de dúvidas, nos afastando cada vez mais do Senhor. E ele continua dizendo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha o segredo da vitória quanto a tudo isso. Leva o seu pensamento e ore por aquelas pessoas que não têm esse discernimento, para que tenha o seu pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Ai, me deu desejo de fornicar. Leva o seu pensamento cativo à obediência em Cristo. O que Jesus fala? Não faça isso. Deu desejo de adulterar. Leve o seu pensamento cativo no pensamento de Cristo. Mas o Senhor não abençoa isso. Não agrada ao Senhor. Mesmo que eu esteja desejoso, mesmo que a minha carne está pedindo. Mas, meu irmão, não é mais a carne, mas o Espírito habita em mim e domina o meu espírito. E eu tenho agora força para dizer não. Leva o teu pensamento cativo em Cristo, em obediência de Cristo, ao pensamento de Cristo. Nessa situação, qual é o pensamento de Cristo? O que eu devo fazer? Vou passar a perna no meu colega. Leva o teu pensamento em obediência ao pensamento de Cristo. Ai, a pessoa me devolveu o troco errado, que beleza. Veio a mais, leva o teu pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Porque as nossas armas, as nossas milícias não são carnais, são espirituais. Aleluias, aleluias. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, a desobediência é punida. Aqueles que levantam-se contra a graça de Deus, contam mentira, tiram aquilo que Jesus falou, ou colocam aquilo que Jesus não falou, eles vão receber a contrapartida, porque a desobediência, ela é repreendida. Ela é repreendida. E nós temos que nos submeter à palavra do Senhor. Satanás, usando Pedro, ele tentou baratear a graça. Não só baratear, mas ele tentou afastar a graça de chegar até nós. Na mesma ocasião, Jesus tinha conversado com seus discípulos e falado: ora, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista.
E vós, quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Jesus ele fala: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai Celestial. Aleluia. E aí logo em seguida, Jesus ele fala aquilo que era o preço da graça, o que ele teria que passar para que nós alcançássemos de graça a salvação. Ele disse: eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ser ofendido pelos maiorais da lei, pelos doutores da lei, pelos fariseus, eu vou ser humilhado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. E aí Pedro se levanta, irmãos. Satanás vai na mente de Pedro. Olha aí o campo de batalha. Satanás vai na mente de Pedro, e aí usa Pedro para que a graça fosse barateada, ou ela fosse afastada de mim e de você. Pedro admoesta Jesus dizendo: não permita, Deus, que tal coisa te aconteça, Senhor meu. Olha só, versículo 22, vou ler em outra versão. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Barateando a graça. O que estão fazendo hoje, meu irmão? Estão barateando a graça de Cristo. Tenha compaixão de você mesmo, pode continuar pecando, continua do jeito que você está mesmo. Coitadinho de você, você é tão coitado, você é tão coitada. Você é tão guti-guti, tão bonitinho da mamãe e do papai. Continua fazendo a mesma coisa, que não vai ter nada contra você, não vai ter repreensão. O amor de Deus é tão bom, é tão bonito, Ele alcança todos por meio de Jesus Cristo. Satanás, meu irmão, entrou na mente de Pedro e usou Pedro para tentar Jesus, baratear a graça. Tem compaixão de ti, Jesus. Imagina, você vai morrer para quê? Jesus veio para morrer, o plano perfeito. Veio para pagar o preço da graça, dar a sua vida por mim e por você, derramar o seu sangue por mim e por você. Foi para isso que Ele veio, o preço é esse. Jesus respondeu para ele: aparta-te de mim. Vou ler em outra versão aqui, oponente. Irmãos, o diabo ele é o nosso opositor, o nosso oponente. 24 horas por dia, porque o diabo não dorme. Você acha que o diabo tem caminha? Cama estofada com massagem, cama com pillow, travesseiro de plumas para dormir? Ele não dorme, ele é espírito. Ele está aí, meu irmão, desde que o homem foi criado, desde que o mundo foi fundado. Então ele está sempre aí olhando o comportamento humano, e ele está sempre se levantando para se opor contra mim e contra você. E aí Jesus fala para o diabo: aparta-te de mim, oponente, tu és empecilho para mim, porque não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E muitas vezes nós só pensamos nas coisas dos homens, só nas coisas que nos agradam, que eu quero para mim, que eu quero fazer, mas não penso nas coisas de Deus. Nós temos que nos levantar e falar: aparta-te de mim, Satanás, arreda-te de mim, porque importa agradar a Deus do que aos homens. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Senhor, quero falar de um teólogo aqui, 39 anos, ele era um teólogo alemão luterano, Dietrich Bonhoeffer. Ele estava num campo de concentração, e poucos dias antes da Segunda Guerra Mundial terminar, ele foi morto, fuzilado. E ele disse o seguinte nos seus escritos: não existe graça barata. Não existe graça barata. Nenhum caminho fácil para o céu. Não tem caminho fácil para o céu. As pessoas acham que vão chegar ao céu de qualquer jeito. Por mim mesmo. Pelo meu DR, pelo meu diploma, pelo meu doutorado, pelo meu pós-doc, pelo meu intelectualismo.
pelo meu poder, por aquilo que eu fui, por aquilo que eu sou. Meu irmão, caixão não tem gaveta, e a hora que você deita no caixão, do pó você veio e do pó você volta. E Jesus falou, louco, hoje pode te pedir tua alma, e o que você tem amontoado para quem será? Não existe caminho fácil para o céu, o caminho é Jesus. O caminho é Cristo, porque Ele pagou o preço da graça, e o caminho é Ele. Então nós temos que seguir a Jesus, aleluia, por vontade de Deus. Nós temos que seguir a Cristo por vontade de Deus. Não é por sentimento, irmão. Hoje eu não vou porque não estou legal, entendeu? Eu acordei assim, tão chateado. Então meu sentimento não está legal para poder seguir a Deus. Não é por sentimento, meu irmão. Não é por sentimento. É por decisão. É por compromisso. É por propósito. Agora casei cedo, construí minha vida, agora tenho liberdade para viajar, liberdade para ter o que eu quero. E estou casado, né? Aí eu olho para minha esposa assim, né? Minha esposa não está legal, precisa de uma recalchutada. Então eu começo a olhar para o, né? Rapaz. Então eu vou sair do casamento, que depois Deus perdoa, né? Vou divorciar, porque depois Deus perdoa. Então vou pegar uma mais nova, uma mais legal, uma que me entende. Meu marido também não me entende, meu marido não me entende. Que coisa chata, eu vou sair fora. Aí vive por sentimento, vive por vaidade, vive com aquilo que o ventre diz, aquilo que a sociedade dita. Mas quando Deus nos chama, não é por sentimento. Eu vou amar só se ela me amar, ou se ele me amar. Vou amar os meus filhos, ou exercer o amor ágape, se eu tiver uma contrapartida. Não, porque o amor ágape, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não busca os próprios interesses, tudo suporta, ele é benigno, ele é bom. Eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo no coração. Não. Perdão não é sentimento, perdão é decisão e mandamento. Jesus na sua oração ele falou perdoai, e nós oramos, e nós não podemos ser hipócritas, porque a gente ora nesse sentido. Pai, perdoa-me assim como eu perdoo os meus devedores. Nossa, só perdoo se eu sentir que eu perdoo, não. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo não é viver por sentimento, é viver por mandamento, o mandamento que Ele ensinou. Seguir a Jesus Cristo é por vontade de Deus, não por desejos ou necessidades, não por trocas. Porque tem muita gente que pula de igreja em igreja buscando só um benefício, uma bênção, mas não quer mudar de vida. E o problema está sempre na igreja, está sempre no pastor, está sempre nos irmãos. Ele não é o problema. Então ele começa a buscar a igreja ou a buscar a bênção de Deus, mas não quer relacionamento com o Deus da bênção. E a palavra de Deus, Jesus está falando, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, perca a sua visão, tenha a visão que eu tenho, olhe como eu olho, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Tem uma tradução que fala, toma a sua estaca, estaca de execução, porque Jesus levou a sua cruz aonde ele ia ser executado. Jesus ele carregou a sua cruz na via dolorosa, sendo chicoteado, sendo cuspido, a sua carne dilacerada, rompida, o seu sangue escorrendo, meu irmão, pelos seus ferimentos, uma coroa de espinho, porque o diabo queria demovê-lo na sua mente daquilo que ele veio fazer. Sangrando, ele foi carregando a cruz da graça, o peso da graça, o preço da graça, até o lugar aonde ele padeceu, aonde ele pagou o preço. Aleluia.
Era eu e você que tinha que pagar o preço para sermos justificados diante de Deus. Porque foi o homem que pecou. Mas Deus, na sua infinita bondade e no seu infinito amor, Jesus, o mistério no seio do Pai, resolveu vir em forma de homem para receber o preço no meu e no seu lugar. Receber a justiça de Deus, que era devido a todo filho da desobediência, no meu e no seu lugar. Ele foi carregando, meu irmão, aquela cruz, irmãos, aonde ele ia ser executado, no meu e no seu lugar. Então não vem falar de graça barata. A graça tem preço, e é preço do sangue do meu Salvador. Aleluia. É preço do sangue de Jesus. Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos um. Carregar a cruz é carregar um instrumento da nossa própria morte. Quando Cristo chama uma pessoa, Ele convida para vir e morrer. Mas como morrer, pastor? Matar as obras da carne. Porque as obras da carne são morte espiritual. Então o Senhor chama a mim e a você para tomarmos a cruz, obedecermos a Ele, e morrermos para a carne, e vivermos para o Espírito, e andarmos no Espírito. E que pese sermos carnais aqui, andando neste mundo, o Senhor Jesus fala que nós não vamos militar na carne, nós vamos militar no Espírito. Porque o Espírito é vida, aleluias. O Senhor Jesus Cristo é vida, o sangue de Jesus é vida, aleluias. É vida. Então o Senhor, Ele nos chama para vir até Ele e matar a carne e sermos novas criaturas. Mas não só novas criaturas, sermos filhos de Deus, aleluia. Porque todo aquele que o recebe tem o poder de ser chamado filho de Deus. Está lá em João 1,12, aleluia. Porque a graça tem preço, um alto preço. Aleluia. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Gálatas 5:24. Por isso que nós cantamos aqui no início. E eu gosto muito de cantar esse louvor, principalmente nas ocasiões de Santa Ceia, para nós lembrarmos que foi pago um alto preço por essa graça. E não venha pessoas que querem viver uma vida desmantelada, fora do propósito, e para justificar as suas condutas, dizer que essa graça é barata. A graça não é barata. O preço é alto que Jesus pagou por mim e por você. E quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, nós começamos a frutificar no Espírito. E aí o Senhor, Ele começa a nos dar a sua eficácia. E aí a sua eficácia, ela faz com que nós possamos produzir coisas poderosas. E produzir coisas poderosas é produzir aquilo que o Senhor já tem lá no céu, escrito a seu respeito, aqui na terra. Aqui na terra. O Senhor tem propósito na vida de todos aqui. De todos. De todos. E Ele quer produzir isso. Produzir isso. Mas para que o Espírito venha e te tome, é preciso que nós estejamos cientes que foi pago o alto preço, que a graça tem preço, que eu preciso ter uma postura, ter uma vida no Espírito diante do Senhor. Vamos colocar de pé? Aleluia. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora, diante da Tua palavra que veio, e nós cremos que nós somos revolvidos, Pai, pelo poder do Teu Espírito, para que essa semente ela venha, entre fundo
nos nossos corações. E que ela possa produzir, como o Senhor Jesus mesmo ensinou, a 100, a 60, a 30 por 1. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos frutificar tudo aquilo que o Espírito Ele tem para nós frutificarmos. Que nós possamos manifestar esse fruto. Aleluia. E manifestando esse fruto, que o Senhor nos dê a sua eficácia. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o Senhor venha nos convencendo. Venha com um peso de glória agora sobre a tua casa. Sobre cada um dos nossos irmãos que está aqui, que está nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus agora, que haja, Senhor Deus, um quebrantamento nos nossos corações. Deus, que haja um quebrantamento agora nas nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, que haja agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, arrependimento. Que haja, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, mudanças de vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. O Senhor fala que nós temos que cuidar para estarmos de pé. Mas se cairmos, o Senhor diz também que nós temos advogado diante do Pai. E o teu sangue, e Ele tem poder para nos perdoar. Nós te pedimos perdão, Pai. Em nome de Jesus, pelas obras da carne que praticamos, por tudo aquilo que fizemos contrário à tua palavra, que desagradou o Senhor, nós pedimos perdão agora, em nome de Jesus. Venha com o teu sangue carmesim, Senhor, sangue derramado por nós, Pai, que o Senhor venha nos purificar agora. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer, Pai, em nome de Jesus, quebrantamento total nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha com peso de glória sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, venha, venha. Venha, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, visita as famílias, Pai. Visita, Senhor Deus, as mentes dos filhos, das filhas. Visita, Senhor Deus, a mente dos pais, a mente dos colegas, dos patrões. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, as nossas milícias, elas não são carnais, mas são espirituais em Ti e no Teu poder para quebrar toda obra maligna, Senhor. Seja quebrado, Senhor, em nome de Jesus, todas as cadeias que o diabo lançou nas nossas mentes, sejam elas agora quebradas em nome de Jesus. Senhor, todo espírito imundo, Senhor Deus, de síndrome do pânico, Senhor, de depressão, nós expulsamos em o nome de Jesus, Pai. Todo espírito imundo que se alojou, Senhor Deus, no aparelho cerebral, Senhor, seja agora tirado em o nome de Jesus. Senhor, e aquilo que está faltando do ponto de vista, Senhor Deus, fisiológico, que o Senhor venha repor, que o Senhor venha, Senhor Deus, operar, aleluia, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha, Senhor Deus, curar, que o Senhor venha sarar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura-nos nesta noite, Pai. Cura-nos de toda a moléstia, de toda a enfermidade, Pai, de todo o peso espiritual. Senhor, nos cura de toda a desobediência, Senhor. Essa desobediência desse século que insiste, Senhor Deus, em nos afastar de Ti. Nos cura, Pai. E que o Teu Espírito, que é o Espírito, Senhor Deus, de obediência venha sobre nós. Aleluia. E opere de forma tremenda, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo dom da fé que o Senhor deu para nós crermos em Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia.